Olá pessoal, tudo bem? Estou de volta com o vídeo Por que os americanos elegeram Donald Trump? Não se preocupem, a minha resposta não será óbvia. Eu não vou dizer que foi por causa da inflação. Para entender melhor o processo é necessário focar em dois slogans da campanha de Trump. O primeiro, vamos fazer a América grande de novo, e o segundo, vamos trazer os empregos de volta. Se você se interessa por esse tipo de tema, se inscreva no canal, clique nos likes e deixe um comentário. Vamos lembrar que os Estados Unidos é a maior economia do mundo. Então por que a promessa de fazer a América grande de novo? E se prestarmos atenção nos dados gerais de emprego desde 1950, a oferta de emprego é crescente. Então por que a promessa de trazer os empregos de volta? De forma geral, a oferta de trabalho foi e é crescente, mas o emprego no setor industrial diminuiu. A oferta de emprego aumentou nos setores de serviços e setor público. Porém, no setor de serviços, os níveis de remuneração são menores. Se somarmos este fato a uma inflação relativamente baixa, mas acumulada por décadas, temos o seguinte resultado. O poder de compra da população americana diminuiu, processo que ganhou maior importância nos últimos anos e com a crise da Covid. Outro fato é que, atualmente, a oferta de emprego é menor nos segmentos populacionais de jovens, hispânicos e negros, muitos dos quais não têm o conhecimento necessário sobre política e economia e estão submetidos à manipulação das redes sociais. Isto é muito importante, mas eu ainda não cheguei no fundo da questão. Os Estados Unidos, após a Segunda Guerra Mundial, estavam em situação privilegiada. Sua economia havia crescido com base na integração das pessoas no mercado interno. Durante a guerra, o país havia se tornado um grande fornecedor para a Europa e aliados. Seu território não havia sido atingido e suas fábricas estavam em plena capacidade. Era o auge do sistema de produção em massa. O dólar se tornou formalmente a moeda de comércio internacional no Acordo de Bretton Woods em 1944, e Fort Knox estava abarrotado de ouro que lastreava cada dólar emitido pelo governo. Na década de 50 começava a era de ouro dos subúrbios, onde as famílias americanas moravam em casas cada vez mais confortáveis, lotadas de eletrodomésticos e tudo mais que o progresso econômico podia comprar, incluindo automóveis grandes, confortáveis e beberrões. A América fornecia boa educação básica para a população comum e reconhecia as pessoas com talentos. Uma terra de oportunidades. Nascia um modo americano de vida que foi ideologicamente exportado para o mundo nos anos seguintes. A era dos subúrbios foi eternizada na arte e você pode vê-la até hoje em filmes e séries como A Feiticeira de 64, Ginny é um Gênio de 1965. E muitas histórias de oportunidades foram contadas em filmes como O Céu de Outubro de 1999 e o mais recente Estrelas Além do Tempo de 2016. Realmente, os Estados Unidos era grande. Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos implementaram dois programas para bloquear o avanço soviético no mundo. O Plano Marshall, que além de um programa para a recuperação da economia da Europa, serviu para consolidar a expansão e o poder econômico dos Estados Unidos no velho continente. E o Plano Colombo, que além de um programa para a recuperação da economia japonesa e desenvolvimento da Ásia, serviu para consolidar a expansão e o poder econômico dos Estados Unidos nessa região e formar o denominado cordão sanitário. As teorias de livre comércio e vantagens competitivas davam apoio ideológico para as exportações de produtos e capital americanos. Tudo foi bem por pouco mais de 2 décadas, mas os Estados Unidos não prestaram atenção nas mudanças que eles mesmos provocaram no mundo. A elevada lucratividade das empresas americanas, que era fruto de uma demanda crescente, escondia enormes problemas de produtividade e qualidade. Os programas de melhoria e controle estatístico de processos criados em 1920 por Walter Wendell Schiller foram deixados de lado. Os Estados Unidos passaram a gastar enormes somas de dinheiro com a corrida armamentista, a corrida espacial, a presença global de suas forças armadas, propaganda ideológica e programas de espionagem. O foco estava no inimigo comunista. Parecia que estava tudo certo. A Europa se recuperava como a grande parceira dos Estados Unidos e a União Soviética estava em um processo que resultaria em sua autodestruição. Enquanto isso, o Japão, que terminou a Segunda Guerra Mundial humilhado, fez sua lição de casa, aprendeu controle estatístico de processo com William Edwards Deming, que estava lá para trabalhar no censo industrial, uma das muitas atividades que faziam parte do Plano Colombo. Os japoneses entenderam que o modo de produção em massa imposto pelos Estados Unidos não era viável em seu pequeno país, sem recursos naturais, sem espaço físico, com a economia destruída pelo esforço de guerra e poucos recursos financeiros. Através de seus 5 censos educacionais familiares que foram levados para as fábricas pela mão de obra feminina, que passou a ser necessária com a guerra e consequente mortandade dos homens, e do aprendizado do controle estatístico de processo ensinado por Deming nas associações de engenheiros e industriais japoneses, ocorreu o desenvolvimento de uma série de ferramentas de gestão de produção, Kanban, Just-in-Time, Pokayoke, ferramentas intercambiáveis, projetos integrados com fornecedores, etc. Os japoneses criaram, de forma
forma geral, um novo modo de produção e gestão fabril, a produção enxuta ou produção flexível. Em uma brincadeira, japonês compra máquina, japonês desmonta a máquina, japonês cria nova máquina menor, mais barata e flexível. Não havia espaço para ciclópicas máquinas dedicadas a fabricar um único item, não havia espaço para projetos de automóveis que duravam uma década para serem terminados, não havia espaço para o desperdício. Quando os Estados Unidos perceberam, já era tarde, e mesmo assim sua percepção foi limitada. Um primeiro movimento foi feito pela indústria automotiva americana. Afinal de contas, Detroit era a capital mundial do automóvel, e as exportações de automóveis japoneses para os Estados Unidos era crescente, e na década de 1970, com as crises do petróleo, começaram a incomodar muito. Em 1975, a indústria americana organizou e financiou uma pesquisa para entender por que as fábricas japonesas conseguiam tanto sucesso em exportar para os Estados Unidos. Infelizmente para eles, a pesquisa foi um fracasso e os engenheiros americanos, criados no caldo cultural da produção em massa, associada à arrogância típica da liderança mundial, não entenderam o que estava acontecendo na economia japonesa. Acreditaram o sucesso do Japão à mão de obra mais barata, moeda desvalorizada e ao uso de algumas ferramentas de gestão de produção que foram mal compreendidas. Como o resultado foi pífio, em 1980, o MIT, que é considerada a maior escola de engenharia do mundo, organizou uma nova pesquisa sobre a indústria automotiva mundial. Inclusive, o Brasil colaborou nessa pesquisa com o professor Dr. José Roberto Ferro. A pesquisa feita pelo MIT levou 5 anos para ser concluída e foi um sucesso acadêmico. Como resultado, seus coordenadores escreveram o livro A Máquina que Mudou o Mundo. Nos anos seguintes, houve a americanização da produção enxuta, que virou Lean Manufacturing, que muita gente desavisada acha que é uma criação genuinamente estadunidense. A partir da pesquisa do MIT e da própria exportação de capital japonês para o mundo, ocorreu a aplicação de muitas das ferramentas da produção enxuta. Porém, a leitura americana feita fora da academia foi parcial e incompleta, e o resultado, embora melhor do que o anterior, não resolveu o problema, até porque a situação macroeconômica do mundo já havia mudado muito na metade dos anos 80. Os japoneses estavam usando as regras do livre comércio contra os Estados Unidos. Iniciaram com produtos de qualidade duvidosa, mas melhoraram exponencialmente. Também aumentaram exponencialmente suas exportações de produtos e capital para os Estados Unidos. Durante a década de 80, o Japão foi seguido pelos tigres asiáticos, Singapura, Coreia do Sul, Hong Kong e Taiwan, e posteriormente pela industrialização chinesa, todos seguindo a ideia de exportar para os Estados Unidos e para o mundo. Não existia mais a situação dos Estados Unidos como a fábrica do mundo. Enquanto a concorrência internacional e as importações americanas aumentavam, vieram as crises internacionais do petróleo, 73 e 79, e a participação dos Estados Unidos em várias guerras, tais como Guerra da Coreia, Vietnã, Golfo Pérsico, Afeganistão, Iraque e a mais recente Guerra ao Terror, que é a perseguição e caçada a Osama Bin Laden. As pressões de gastos com as disputas com a União Soviética e todos esses conflitos levaram à quebra do padrão ouro em 1971. Para minimizar os efeitos dos enormes gastos públicos e consequente expansão da base monetária, Richard Nixon fez um acordo taciturno com a OPEP para que os membros do cartel aceitassem vender petróleo apenas para países que pagassem em dólares, criando custo forçado para a manutenção da moeda como um meio de troca internacional, gerando os chamados petrodólares. Tudo isso estava ocorrendo enquanto várias indústrias americanas fechavam. Esse é outro fenômeno registrado em filmes que mostravam cidades em decadência econômica porque suas indústrias locais fecharam. Exemplo, Jumanji, de 1995, com Robin Williams. A filmagem mais recente desta obra perdeu a ambientação histórica. O processo de saída de indústrias dos Estados Unidos se acelerou e muitas corporações foram procurar formas de sobreviver frente à massiva concorrência internacional, aumentando seu processo de internacionalização, mas de forma diferente do que havia ocorrido no passado. Agora as novas fábricas eram enormes, tinham tecnologia de ponta e focavam exportar para os Estados Unidos e também para o mundo. Não eram voltadas para a produção e venda nas economias locais. Era a globalização. E o último segmento de indústrias relevantes a aderir a esse processo histórico foi o setor de tecnologia. Neste caso, na década de 1990, muitos dos centros de projeto e desenvolvimento dessas empresas ficaram em solo americano. Alguém por aí pode pensar que desta forma, essas empresas ainda mantêm empregos nos Estados Unidos. Sim, isto é fato. Porém, se trata de um número muito menor de vagas quando comparado com o que seria oferecido se suas fábricas estivessem em solo americano. Seriam criados tanto empregos diretos quanto empregos indiretos. E isto é fundamental para o capitalismo. Da forma que o processo histórico se deu, o poder multiplicador e acelerador de investimentos não está presente no solo americano. Esta nova organização industrial americana criou uma dicotomia econômica que é, embora essas empresas faturem bilhões de dólares e os Estados Unidos recebam bilhões de dólares em seu balanço de pagamentos referentes a patentes e a serviços, toda essa riqueza é gerada sem a participação direta dos cidadãos americanos. E para piorar a situação, essas pessoas são os principais clientes desses produtos, o que obviamente gera uma perversa diminuição da massa salarial da economia e o empobrecimento da população, além da perda das desejadas oportunidades de vida. É claro que os Estados Unidos ainda é o país mais rico do mundo, mas a dicotomia começa a gerar efeitos que estão
estão sendo gradualmente sentidos pela população. E como resultado, tivemos a eleição de Trump com seus slogans: vamos trazer os empregos de volta, vamos fazer a América grande de novo. Também, como consequência, estamos assistindo à guerra tarifária, que ao menos por enquanto veio para ficar e já está mudando a organização do comércio mundial. E se você prestar atenção, irá perceber que a desindustrialização americana e a instalação de suas fábricas em outros países é apenas uma parte dos problemas do Tio Sam. Muito obrigado por assistirem ao vídeo. Se gostaram do conteúdo, se inscrevam no canal, cliquem nos likes e, é claro, deixem seus comentários. Até mais!